Nós estamos na Tua presença, buscando de Ti, talvez até o impossível. Eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado, passado de batalhas, de lutas, mas hoje é dia de libertação. Hoje é dia de invocar o Teu poder, de pregar a Tua palavra, de aprender com o Teu Espírito, de receber de Ti o milagre, de receber de Ti a libertação. Nós precisamos do Senhor, isso é fato. Nós precisamos do Teu poder operando em nosso meio, visitando a nossa vida, coração, família, finança, saúde. Meu Deus, faz a Tua obra, faz a Tua obra, visita cada pessoa aqui, Pai, em nome de Jesus, e opera, meu Deus, as Tuas maravilhas, e quem sabe até o impossível, aquilo que essa pessoa até pensa que já foi, já acabou, não tem mais para onde ir, não tem mais saída, mas contigo tem saída. O Senhor diz que o Senhor preparou 7 caminhos. Se o inimigo entrou por um só, ele sai por 7 que o Senhor preparou. E é assim que eu te peço, que assim seja nesse culto agora à noite, que esse inimigo, se ele entrou por alguma brecha na vida dessa pessoa, que ele enxergue todos os 7 caminhos que o Senhor preparou, para que ele possa fugir da vida dessa pessoa. Meu Deus, é para a Tua glória que eu te peço isso. Traz a Tua vitória, traz a Tua libertação, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite. Boa noite. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. E abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Hoje nós começamos um propósito. Você deve ter recebido já na entrada uma folha semelhante a essa. Faltou alguém receber essa folha? Todos receberam. Todos receberam, né? Então, depois da palavra eu vou te dar um minuto pelo menos para você escrever o que você tem para escrever, mas ouça a palavra primeiro para você entender, tá bom? Aí você vai escrever aqui, nós vamos colocar nessa mão que é simbólica logicamente e vamos invocar a Deus. Primeiro eu quero que você entenda isso aqui. Ele diz assim, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 de Pedro, da primeira carta de Pedro, no versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de quem? De Deus. Para que, irmãos, que eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus? Para que a seu tempo vos exalte. Então Deus quer exaltar a gente ou não? Sim ou não? Só que Ele está dizendo que Ele vai exaltar, Ele vai engrandecer, Ele vai elevar a vida daquela pessoa que decidiu se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Bom, eu não creio que você vai ver pela rua a mão de Deus andando no alto da cabeça de ninguém. Então é lógico, é claro que o Pedro está falando de simbolismo. Eu entendo o seguinte: quando você vem à igreja, ou quando você vai ler a palavra de Deus, quando você ouve a Bíblia Sagrada, a pregação do Evangelho, e essa pregação fala forte contigo, a mão poderosa de Deus vem sobre você. Veio a revelação, você sabe que Deus falou contigo, Ele está te dando uma direção naquela palavra. Quando aquela palavra bate forte no seu coração, a mão dele vem sobre a sua vida. Então a potente mão de Deus é a palavra revelada sobre você. É a palavra que você sabe que Deus falou contigo. O que tem acontecido, e dá para perceber nitidamente isso, o que tem acontecido? Deus dá a palavra, Deus fala forte com a pessoa, a potente mão de Deus então está sobre essa pessoa, só que a pessoa sai debaixo da potente mão de Deus. Ela não tem essa humildade para se pôr debaixo da potente mão. Ela não aguenta aquela revelação, ela não recebe aquela revelação, ela não aceita aquela revelação e ela não age segundo aquela revelação. Então a revelação veio, a revelação é a potente mão de Deus, ela veio para cobrir e para me exaltar, só que eu saio debaixo da potente mão de Deus, eu desprezo essa revelação, eu não vivo por essa revelação, eu não aceito essa revelação, e aí Deus não pode me exaltar. Você vê hoje muita gente na igreja que não está alcançando o que Deus prometeu que ela alcançaria. Por que a pessoa está na igreja e ela não consegue alcançar aquilo que Deus prometeu que ela devia alcançar? Por essa falta de humildade, de reconhecer. Quando
quando ela fala forte com você, ou comigo, com qualquer pessoa, ela vai direcionar você. Eu costumo brincar com vocês dizendo que Deus não é nosso amigo de shopping para ficar de papo furado lá na praça de alimentação do shopping. Não é. Se Ele falou com você, é porque Ele quer resolver seu problema. Se Ele trouxe você aqui hoje, é porque Ele quer resolver seu problema. Se Ele falou contigo quando você leu a Bíblia, é porque Ele quer resolver seu problema. Se você ouviu um pastor pregando e essa pregação fez muito sentido para você, Deus falou contigo, é porque Deus está falando contigo. Ele quer resolver sua situação. Ele não tem tempo para ficar jogando conversa fora, igual a gente tem. Leva tempos, o dia inteiro, falando de time que perdeu, de time que ganhou, de sol que está forte, de sol que está fraco, de praia que não sei o quê. Ele não tem tempo para isso. Quando ele fala com alguém, é porque Ele quer operar na vida dessa pessoa, é porque Ele quer agir na vida dessa pessoa. Quando Pedro fala para mim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, repito, você não vai ver uma mão grande em cima das pessoas. Isso é simbólico. Ele está dizendo o seguinte: Deus revelou a você alguma coisa? Corre para debaixo dessa revelação, se apegue a essa revelação, vai para o esconderijo do Altíssimo, vai lá buscar a Deus. Essa revelação foi para você, ela é sua, e você deve agora tomar por base essa revelação que Ele te deu. Aí você humildemente reconhece aquela palavra, reconhece aquela revelação, e aí você deixa talvez até de fazer alguma coisa, porque Deus lhe mostrou que tinha algo errado na sua vida. Aliás, falando sobre isso, eu hoje lembrei muito de uma pessoa que por muito tempo me pedia oração pelo marido. Numa vez, membro de igreja, membro da ovelha, eu podia dizer que era minha ovelha, eu achava que era ovelha, né? Ou pelo menos achava que era minha ovelha. Bom, eu estou falando com a senhora e ela sempre pedindo oração pelo marido e eu sempre orando. Um dia ela deixou escapar. Eu falei, irmã, o que está acontecendo de errado com o seu casamento, com o seu marido? E ela deixou escapar assim, pastor, de vez em quando ele bate no portão, aí ele entra, aí fica lá comigo, aí fica lá uma semana comigo, depois vai embora. Eu falei, peraí, ele é seu marido ou não é seu marido? Eu falei, então, pastor, assim, ele é casado. Está de brincadeira, irmãos. Só pode dar de brincadeira. E ainda induz o pastor a fazer orações erradas, né? Porque eu entendo, eu não fiz oração errada. Eu fiz oração com base no que uma ovelha, que eu achava que era ovelha, falou para o seu pastor. Então eu estou confiando na ovelha, que falou com o seu pastor que estava passando por lutas, né? E eu estou orando, na minha inocência, eu estou orando. Mas quando ela deixa escapar que eu faço, aperta um pouquinho, ela fala, pastor, mas assim, é que o casamento dele já acabou. Já acabou há muito tempo. E ele está comigo, mas ele está tentando arrumar um jeito para acabar com tudo, para vir para casar de vez. Falei, irmã, só acabou de falar que ele mete a mão no portão, entra e fica na casa da senhora, às vezes, uma semana inteira. Aí ele falou, eu sei, pastor, mas é porque vai acabar. Ele já prometeu, vai casar comigo. Eu falei, tá bom, quanto tempo vocês estão nessa? 15 anos. Irmãos, o pastor tinha que ter um chicote do lado, um chicote de verdade, não é a palavra não. Sério, o pastor... Diga amém, Jesus. Não, tem pastor... Meu Deus do céu. Deus me defenda. Não, o pastor tinha que ter um chicote mesmo, tipo Indiana Jones, né? Que do lado, porque uma dessas tem que dar. Aí eu falei com ela, falei, irmã, a senhora está muito errada. E ainda me levou a errar, porque estou orando uma oração que Deus nunca me... Por isso que eu estou vendo que Deus não me responde nunca, Deus me responde mais. Como é que Deus vai responder minha oração? Olha o que a senhora está fazendo. E esse homem está enrolando a senhora, e a senhora está se deixando enrolar. A senhora não é nenhuma inocente. A senhora já é uma senhora, uma jovem senhora. Não é nenhuma inocente. A senhora acha mesmo que depois de 15 anos ele vai largar a família dele? A senhora está louca? Falei sério com ela, irmãos. Não foi, já que eu não tenho chicote de verdade, né? Então vai na palavra mesmo, chicote, né? Aí falei sério com ela. Saiu da igreja. Nunca mais apareceu. Então tem gente que a potente mão de Deus vem, mas é ela que sai, porque ela não quer ouvir a verdade. Ela não quer a palavra da verdade. Ela não quer ouvir, não quer ver Deus tocando na ferida dela. Ela não quer quando Deus pega firme com ela, quando Deus dá uma chacoalhada nela, joga ela, esmerilha ela, ela não gosta. E é essa potente mão de Deus que o Pedro está falando. Repito, você não vai ver a mão de Deus em cima da cabeça de ninguém. Mas ele fala, se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele vai te exaltar no tempo certo. Vai chegar o tempo e Ele vai te exaltar.
Agora, essa potente mão de Deus é uma palavra revelada. É uma palavra que vem e toca na sua ferida, que revela para você onde está o erro, que mostra para você que tem que ajustar a vida. Geralmente a gente erra, faz tudo que a gente quer, e quando os burros vão para as águas, é burro na água que fala, né? Aí a gente corre para Jesus: Jesus, me ajuda, está tudo dando errado. Aí Jesus olha assim: mas você nem me perguntou se era para fazer isso, você foi lá e fez. Agora você viu que está errado? Agora você está com os burros na água aí, está vendo que está errado? Tá bom, Jesus é bom que ainda ajuda, mesmo assim, né? Jesus é tão bom, né, irmão? Mesmo assim ele ajuda. O que eu entendo que Jesus quer? Ele quer que eu venha para debaixo da potente mão dele com humildade. O que isso significa? A palavra se revelou, ela mostrou onde estão meus erros, eu reconheci os meus erros e fiquei naquela revelação. Então eu estou passando por uma luta muito grande, mas se eu tivesse feito diferente assim, aqui, ali, naquele ponto, naquele ano, naquele momento, se eu tivesse feito diferente, eu não estaria passando por isso. Deus me mostrou isso, eu vou aceitar o que Ele me mostrou, vou me humilhar debaixo dessa revelação que Ele me deu e vou esperar. Agora tem que aprender a esperar, porque a gente tem mais um defeito: além da gente fazer tudo que a gente acha que tem que fazer, sem perguntar a Deus. Depois, quando que a ficha cai, mas aí a vaca já foi para o brejo, aí a ficha caiu, aí a gente vai atrás de Deus pedindo solução para coisas que nós fizemos. A culpa é nossa, nós estamos passando por essas coisas, por problemas, e culpa nossa, mas a gente vai buscar ajuda de Deus, e vai buscar ajuda. Aí o outro defeito é: agora que caiu a ficha, que eu estou buscando ajuda, eu acho que a coisa tem que ser resolvida no meu tempo. Mas a pessoa passa ano, vamos usar essa irmãzinha que eu comentei, 15 anos numa vida totalmente errada. Não acha que agora que ajeitou a vida, vai aparecer um príncipe encantado que vai querer casar com ela e assumir e fazer uma família. Tem que agora pagar um preço. Ninguém quer pagar o preço, já reparou? Irmãos, a conta chega. A conta vai fumando. Uma hora a conta chega. Uma hora vai subir uma escada, não vai conseguir respirar. Quando for no médico, vai meter lá o X lá no pulmão, está tudo manchado. A conta chega. Vai bebendo cachaça, uma hora a conta chega. Vai adulterando, uma hora a conta chega. Vai sendo desonesto, uma hora a conta chega. Sempre vai chegar. Amém, Jesus? Eu tenho que me colocar debaixo da potente mão de Deus, me humilhar debaixo dessa revelação. Já expliquei a revelação. Tem que se humilhar debaixo dessa revelação, ou seja, reconhecer aquela revelação, reconhecer o que Deus está falando comigo e mudar, se tiver que mudar alguma coisa, não pensar duas vezes, mudar, e aí é só esperar. Por quê? Porque Ele diz: a seu tempo vos exalte, ou seja, a seu tempo eu vou exaltar você, eu vou ficar de olho em você. Se você vai ficar debaixo da minha revelação, não. Ficou. Agora está chegando a hora. Ficou. Vou esperar mais um pouquinho. Ficou. Tá bom, vou exaltar. Ele vem e exalta. E Deus exaltando a gente, não é homem, é Deus. Ele sempre vai te dar o melhor, nunca vai te dar o pior. Amém, Jesus? Ele sabe como fazer. A gente não sabe de nada, mas Ele sabe como fazer. Ele reverte qualquer situação. Ele muda qualquer situação clínica, qualquer situação amorosa, qualquer situação financeira. Ele muda de uma tal maneira que a gente fica sem entender direito como aconteceu. A gente só sabe dizer que aconteceu. É assim ou não é? Então, vamos para debaixo da potente mão de Deus. Hoje eu vou começar essa campanha da minha vida sendo controlada pela mão de Deus. Então, tudo que eu tenho, que eu entendi que eu não tenho controle mais, eu vou colocar aqui. É um ato de fé. Essa mão é só simbólica, não tem nada de místico aqui, é só simbólica. Então você vai colocar aqui: poxa, minha vida financeira saiu do meu controle. Saiu, já estou no empréstimo, já estou no terceiro cartão, é um cartão para pagar o outro, cheio de dívida. Eu ganho bem, passou, mas estou cheio de dívida. Por incrível que pareça, tem gente que ganha bem, está cheio de dívida, né? Então você coloca aqui: saiu do meu controle.
Mesmo sendo dizimista fiel, saiu do meu controle. Vou colocar tudo na mão de Deus. É Ele que vai cuidar da minha vida agora e eu vou entregar o controle na mão do meu Deus. É essa campanha que eu quero começar com você hoje. Amém, Jesus? Mateus capítulo 18, perdão. 18 ou 19, deixa eu ver aqui, peraí. Eu não trouxe a minha cola para cá. Mas é rápido. É isso mesmo, 19. Mateus 19. O meu Deus é o Deus do impossível. Vamos lá? Mateus 19. Acharam? Diz assim no versículo 16. Vou ler bem rápido, que eu quero... O que eu quero está lá no 28, 27, 28. Mas vamos lá, rapidinho. Diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele não se sentia salvo então, né? Ele está perguntando: quem me falta ainda se eu já guardo todos esses mandamentos aí? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se como? Alegre, soltando fogos? Triste. Por quê? Por que ele estava triste? Possuía muitas propriedades. Presta bem atenção. Você precisa identificar, se você quer se humilhar debaixo da potente mão de Deus e quer que Deus te exalte, você precisa identificar o que está se tornando ou já se tornou um Deus na sua vida, tá? Esse homem, ele chega até Jesus Cristo, esse jovem rico, ele chega até Jesus Cristo querendo salvação. O que é mais importante, um carro do ano ou vida eterna? Não tem comparação, né? O carro do ano, o ladrão rouba, daqui a 1 ano já está velho, 2 anos já está velho, 5 anos já está velho, só perde valor, não é durável, é uma coisa que vai se acabar. E eu não vou entrar no céu andando de carro novo. Vou entrar no céu, nem sei como é que eu vou entrar. Eu sei que vou subir para o céu, vou me encontrar com ele. Só a única coisa que eu sei, né? E um corpo diferente. Graças a Deus não vai ser esse corpo aqui. Então, é a única coisa que eu sei. Não vou levar nada daqui. Nem dentadura você vai levar. Então, assim, quer dizer, a gente, às vezes, a gente não consegue se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a gente não consegue entender que algumas coisas e até pessoas se tornaram deuses para a gente. Esse homem, ele é rico. É errado ser rico? Não, se Deus quiser que eu seja rico, glória a Deus. Eu vou ajudar muito a obra dele. Muito eu vou ajudar a obra dele, que eu amo a obra, né? Então, se milionários que gastam dinheiro... Você já viu aqueles milionários que não sabem onde gastar e gastam dinheiro com aqueles quadros? Sabe, uns quadros que o olho é na boca, a boca é na cabeça. Aqueles quadros que você olha, dá até medo. E a pessoa gasta 1,5 milhão de euros, 12 milhões de euros. Caramba, se esses caras se convertem e pegam esse dinheiro e investem na obra de Deus, Jesus já tinha voltado. A gente já estava no céu. O cara gasta 2 bilhões para ficar 8 minutos, 7 minutos na órbita da Terra. 2 bilhões, não sei quantos bilhões, para ver o planeta de fora. Grande coisa, vai chegar, vai morrer, e se não tiver salvo, vai ficar vendo o restante da vida dele tudo lá no inferno. 2 bilhões. Foi 2 bilhões, quase 3 bilhões que o empresário lá gastou para dar essa volta por fora do planeta, para ver o planeta de fora. Se um homem desse se converte de verdade e abençoa a obra, não ia ser uma coisa linda, irmãos? Maravilhosa? Ia. Então Deus não tem nada a ver com os ricos. Deus não tem nada contra os ricos. Amém? Só que esse jovem, Deus está dando para ele uma dica para ele. A sua riqueza está te atrapalhando.
Você é um empresário, você é rico, você conhece a lei. Ele conhecia a lei. Quando Jesus começa a citar a lei, ele já interpela Jesus e fala: ó, isso tudo eu tenho feito já. Ele está pensando, então, estou bem na fita, eu faço tudo isso, então tá de boa comigo aqui, eu vou entrar no céu. Só que aí Jesus fala assim: tá, tudo bem, beleza, então você não mata, não rouba, você não se deita com a mulher do outro, não é adúltero, poxa, você respeita pai, que coisa boa, rapaz, vai e vende tudo então, tudo que você tem de riqueza, e volta para me seguir. Deus não está falando que para todos os ricos fazerem isso, era um caso específico para esse homem. Tá? Eu gosto de pensar que esse jovem seria o apóstolo Paulo hoje. Nós não teríamos as cartas paulinas, a não ser que o nome dele fosse Paulo também, né? Mas esse homem seria um grande apóstolo, eu acho, coisa minha. Mas a Bíblia fala que ele sai triste. A Bíblia fala que ele sai triste. Cadê? No versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas. Na hora que Jesus fala, ele coloca 2 pesos. Bom, vida eterna e andar com Jesus sem ter onde morar, sem ter onde comer, dependendo de multiplicar pão e peixe, dependendo de pegar uma moeda da boca do peixe para pagar meu imposto. Como é que eu vou viver? Mas eu vivo muito bem, eu tenho prédios, eu tenho isso, não falta nada para mim, tenho o melhor jegue para caminhar, para me levar para tudo quanto é lado, a melhor carroça para me levar para tudo quanto é lado, né? A minha BMW, o meu jegue é um BMW. O que eu vou aceitar? Vida eterna, uma coisa que eu não vejo, alguém falou, ele fala, eu não sei se é verdade, se não é verdade, tudo é pela fé, não é palpável, eu não consigo enxergar, não é concreto, é abstrato para mim. Mas ali não, ali é concreto, ali tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, é tudo meu. Eu não estou entendendo porque Jesus fez uma coisa dessa. E aí ele optou: eu quero continuar rico. Aí eu te pergunto, a decisão foi dele ou não foi? Quem pediu para ele vender tudo que tinha e dar para os pobres para seguir Jesus? Foi o diabo? Quem pediu? Jesus pediu o dinheiro dele? Jesus pediu o dinheiro dele? Jesus não pediu o dinheiro dele. Jesus pediu para ele se desfazer de um Deus que ele tinha. Jesus falou: não dá para servir a 2 senhores. Você vai amar a um e vai deixar de amar o outro. Você vai terminar odiando um e amando o outro. Não dá para amar a Deus, e aí Jesus fala quê? E ao Deus da riqueza, que é Mamon. Jesus detectou no coração daquele jovem que tinha algo prendendo aquele jovem. Mas ele veio cheio de, aparentemente, ele veio cheio de sede. Mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino? Eu não quero perder esse de jeito nenhum. Então vende tudo que você tem. Aí também não, né? E ele sai. De vez em quando Deus vai te pedir algumas coisas. E Deus está tratando o seu coração. Porque algumas coisas se tornam quase que um Deus no nosso coração, e algumas se tornam de fato um Deus. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um conceito cultural, um conceito de ideia, pode ser um monte de coisa. No caso desse jovem era uma riqueza. Amém, Jesus? Eu tenho que saber até onde eu estou disposto a me humilhar para me colocar debaixo da potente mão de Deus. Até onde eu estou disposto a me humilhar para poder entender a revelação que Ele me deu e obedecer à revelação que Ele me deu. Porque Ele vai me exaltar. Ele falou: se humilhe debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo Ele vai te exaltar. Ele vai me exaltar. Mas até que ponto eu estou disposto a me humilhar debaixo da revelação que Ele dá para mim? A revelação para aquele homem veio ou não veio? Repetindo, qual era a revelação que ele queria? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus deu a revelação para ele ou não deu? Naquela revelação estava a potente mão de Deus, só que ele não conseguiu.
Por quê? Porque era muito rico, ele era rico, não era qualquer um. E entre ter que ficar andando com Jesus, com os discípulos, tomando banho de rio, dependendo da roupa que as mulheres que Jesus libertou dava para eles, um dinheirinho que entrava de oferta aqui, outro que entrava de oferta ali. Jesus recebia oferta, irmão, ele tinha tesoureiro. O Judas que traiu Jesus era tesoureiro, ele recebia oferta, tá? E dependendo de uma multiplicação de um pão, de um peixe, ele preferiu abrir mão de tudo. Então ele chega querendo uma coisa, Jesus dá o que ele quer, mas ele não aceita. Então a mão de Deus veio sobre ele ou não? Veio. E o que ele fez? Quem saiu? Foi ele. É o que tem acontecido hoje. Não é que Deus não está abençoando, é que a gente às vezes não está querendo suportar ou aceitar a revelação que ele dá para a gente. A gente não está querendo fazer a direção que ele dá para a gente de solução, de atitude que ele tem para fazer. Aí a gente faz do nosso jeito, até que uma hora dá ruim. Aí deu ruim, tá, aí vamos para Deus. Deus me ajuda, Deus me socorre. Deus, está escrito na tua palavra, eu levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Cadê o Senhor? Ah, é? E ele fala assim, mas peraí, eu te dei minha potente mão, você saiu de baixo. Eu te dei minha potente mão, você saiu de baixo. Você foi lá na Batista e o pastor revelou, deu uma palavra para você. Você foi lá na Assembleia, Deus deu uma palavra para você. Você foi lá na Advec, Deus deu uma palavra para você. Você foi lá na Universal, Deus deu uma palavra para você. Você foi lá na Igreja da Graça, Deus deu uma palavra para você. E você, toda vez que recebe uma palavra minha, não importa a igreja, não importa o pastor, você sai debaixo da minha mão. Você está esperando encontrar um pastor que fala o que você quer ouvir. Aí é mole, aí é fácil. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Você não quer se colocar debaixo da potente mão de Deus. Ah, irmão. E Deus faz uma dessas com a gente de vez em quando. Faz ou não faz? Olha o que acontece aqui mais à frente. Deixa eu falar com você antes da gente entrar em oração. Versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? A ideia ainda humana dos discípulos, né? Se um homem rico não se salva, quem é que vai poder se salvar, né? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O que Jesus está falando aqui? A gente usa muito esse texto separadamente, né? Não, meu irmão, para Deus tudo é possível, não é isso? Então a gente usa muito esse texto separado do contexto dele. Deus é Deus do impossível, fique em paz, vai acontecer, a cura vai chegar, Deus é Deus do impossível. Então você vê sempre o crente falando, Deus é Deus do impossível. Realmente, está escrito, Deus é Deus do impossível. Mas o contexto é, o rico não vai entrar no reino. O rico vai se apaixonar pela riqueza. O rico vai ficar preso à sua riqueza. O rico, quando falarem de ir para a igreja, vai pensar no dízimo, já vai pensar na oferta, porque o dízimo dele não é qualquer dízimo, a oferta não vai ser qualquer oferta. Então são pessoas que estão presas a uma riqueza, que se torna um Deus na vida dela. E aí Jesus está dizendo o seguinte: fiquem calmos. Esse jovem rico não aceitou, mas muitos outros vão aceitar. Tem muitos ricos hoje convertidos, tem ou não tem? Muitas pessoas ricas hoje que servem a Deus. Tem jogadores de futebol que são milionários, são ricos e servem a Deus, de verdade. Alguns é tudo fachada, só para fazer uma média, para mídia, para falar que agora está bancando de bonzinho. Eu sei que tem muita essas conversinhas fiadas aí, mas tem muitos que são verdadeiramente crentes, tá? Verdadeiramente crentes, e são pessoas que têm condição, mas são... Muitos empresários estão se convertendo. É Deus fazendo a coisa. O que Jesus está falando é o seguinte: mesmo uma pessoa com muitos bens, ela vai conseguir se converter, porque eu faço o impossível. Eu sou o Deus do impossível. Amém, Jesus? Dificilmente o rico vai entrar. Então vai se perder mais do que vai se ganhar. Infelizmente, é uma realidade. Aliás, irmãos, não precisa nem ser rico. Eu vejo muita gente entrar na igreja, melhorar um pouquinho e já se desviar. Nem precisa ficar rico. Não é que a pessoa agora está andando com uma picape de 400 mil reais, não. É um carrinho de 80 mil. E já se desviou, porque agora só quer saber de farra.
Quantas pessoas chegaram na igreja capengando, prosperou um pouco e se perdeu. Você já deve ter visto isso algumas vezes. Amém, Jesus? Então, Jesus não está falando que o rico não vai entrar, mas ele está dizendo: fique em paz, porque eu faço o impossível. Porque é impossível a você, para mim é possível. Então eu vou salvar alguns, mas eu já estou avisando: muitos que colocam no coração outros deuses, eu não vou conseguir salvar. Irmão, se Jesus fala isso então é muito sério. Então eu repito, nós temos que ver se algo ou alguém não está se tornando um Deus no nosso coração. E a gente está começando a sair debaixo da potente mão de Deus por causa dessa situação, por causa dessa pessoa, está se rendendo a uma vida errada por causa de alguém, por causa de alguma situação, por causa de uma pessoa. Não, Jesus tem que ser tudo para mim. Quando Jesus passar a ser tudo para mim, pode reparar, Ele vai te exaltar em nome do Senhor. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, vou ler com você agora, em Êxodo, e eu vou terminar. Essa mensagem é objetiva mesmo. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. O Moisés vai subir no Monte Sinai e vai ter um encontro com Deus tremendo. Não sei se você lembra, mas o Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus como poucos. O Arão e a Miriam, que eram irmãos do Moisés, eles uma vez tentaram se rebelar contra o Moisés e Deus apareceu para eles. Ele falou: com vocês eu falo através de revelação, de sonhos, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. E a Miriam, a irmã do Moisés, ficou leprosa por causa disso. Teve que ficar 7 dias fora do arraial. Então a comunhão, a intimidade que Moisés tinha com o Deus dele, era com o nosso Deus lá no Monte Sinai. Então aquele fogo, aquela coisa pegando fogo, e está lá o Moisés lá dentro, no meio da fumaça, no meio do fogo, falando com Deus. Foi ali que Deus deu as tábuas da lei para ele. E aí o povo começava a querer chegar também para entender melhor aquilo. É lógico, isso é normal da gente, né? Curiosidade, né? Você vê uma coisa estranha, você chega perto para ver o que é. É incrível, né? Incrível. Você vê um tumulto ali, a pessoa vai para perto do tumulto. Em vez de fugir do tumulto, ela vai para perto do tumulto, né? É uma coisa que a gente tem, que o ser humano tem. Mas aí, olha o que Deus vai falar. Isso aqui que falou comigo. Eu não vou pregar sobre o Monte Sinai, nada disso. É só uma coisinha que eu queria que você entendesse aqui para encaixar na mensagem de hoje. Êxodo 19, versículo 12. Ele diz assim, e marcarás limites ao povo em redor do Monte Sinai. Marcarás limites, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente o quê? Caramba, irmãos. Você vai ver que não é que Deus não quer que todo mundo possa subir o monte junto com Moisés, não é isso. Mas tudo tem sua hora. Moisés era aquele que tinha intimidade com Deus, de fato. Deus falava com ele face a face, o próprio Deus falou isso. Eu falo com Moisés face a face, olho no olho. A nossa intimidade é diferente de qualquer outra coisa. Não querem ser igual a Moisés. E ninguém tem que ser igual a ninguém mesmo. Eu não tenho que ser igual ao missionário Soares. Eu tenho certeza que a comunhão dele com Deus é tremenda. Ele dirige esse trabalho, não é à toa. Aos 77 anos é um homem que não para e prega o evangelho para tudo quanto é lugar desse mundo, e não é à toa que ele tem todo esse vigor e esse amor pelas almas, né? Então eu não tenho que ser igual a ele. Posso até me espelhar nele, mas não tem que ser igual a ele. Só que Deus está mostrando para Moisés no Monte Sinai, e ele está vendo que o povo está querendo se chegar, e ele fala assim: ô Moisés, vai. Isso aqui é muito importante. Cria limites. Eles só podem chegar até determinado ponto para olhar para o monte. Nem tocar no monte, não toca. Então você vai delimitar
o espaço deles. Você vai rodar o monte e você vai criar limites, e eu vou dizer então até onde eles podem ir. Então, esse evangelho de que você pode fazer o que você quer é furada. Essa pessoa que acha que pode servir a Deus e ter o melhor de Deus na vida dela fazendo o que bem quer é furado. Nós temos limites, amém, Jesus? Deus impõe limites. Ele disse: em santidade ninguém verá o Senhor. Deus põe limites, e eu preciso passar a respeitar os limites que Deus coloca na minha vida financeira, conjugal, familiar, em qualquer área da minha vida vai ter limites. A palavra revelada a mim vai me dar limites, e eu tenho que respeitar esses limites. Amém, Jesus? Eu preciso respeitar esses limites. É respeitar esses limites que me faz ficar debaixo da potente mão de Deus. Isso aqui é a mesma coisa que o Pedro está falando lá. Só que o Pedro está usando a potente mão de Deus como exemplo. Aqui Deus está usando o Monte Sinai e está falando: Moisés, cria um limite para esse povo. Esse povo, respeitando o limite, vai estar debaixo da minha unção, vai estar debaixo da minha direção, e eu vou abençoar esse povo, eu vou exaltar esse povo, mas eles precisam respeitar o limite. Então Moisés vai lá e coloca limites em volta do monte. Eu e você aqui, a hora que eu liberar, eles vêm. Enquanto eu não liberar, tem que respeitar os limites. Aí você vai pensar na sua vida financeira. Qual é o limite? Dizimista, ofertante. Um monte de crente na igreja que não quer ser dizimista, não quer ser ofertante. Deus deu o limite para ele agir nessa área, mas a pessoa não quer respeitar porque, sei lá, um monte de coisas estranhas sendo pregadas por aí afora, e a pessoa se deixa contaminar. Eu contei aqui uma vez de uma família. O homem era advogado e ele era muito frio, né? Não buscava Deus, mas ele ia com a mulher e com as crianças, mas não buscava Deus, aquela coisa toda. Um dia ele eu falando de dízimo, e depois ele me procurou, ele falou: pastor, dízimo, eu não dou o dízimo. Eu falei: tá, é um direito seu, qual o problema? Eu não perguntei nada, foi ele que veio falar comigo. Eu falei: qual o problema? Não, mas eu dou o dízimo de uma maneira diferente. Eu falei: eu conheço um jeito de dar o dízimo, é o jeito bíblico, é o único jeito que eu conheço, porque eu não li outro livro, não tenho outro livro para servir de base para falar de dízimo, só tem a Bíblia. Eu falei assim: mas o meu dízimo eu dou em cestas básicas, é assim que eu dou meu dízimo. Eu falei: eu não vejo isso na Bíblia Sagrada, eu realmente não vejo isso na Bíblia Sagrada, mas a sua vida é a sua vida, e eu não me meto na vida de ninguém, eu sou um pastor, prego o evangelho. Quem tem que se meter na sua vida é o Espírito de Deus. Você quer fazer assim, você faz assim. Pastor, eu faço, e nem dou na igreja não, eu dou nas instituições. Eu falei: tá bom, tudo bem. Você vê que tem coisa errada. Passado um tempo, a mulher bateu na igreja desesperada. Ela descobriu que o homem tinha outra família. Há anos que ele já sustentava outra esposa, com filhos e tudo mais. Você vê que tem coisa errada. A pessoa não quer se colocar debaixo da potente mão de Deus. Amém, Jesus? É igual aquela pessoa que quer ser curada, mas o coração está todo magoado. Aí o pastor fala de perdão, ela sai da igreja pisando o pé. Nem perdoar coisa nenhuma, eu vou perdoar esse cara nada, eu vou perdoar essa mulher nada. Vai ficar doente, vai ficar enfermo, vai ficar depressivo, vai ficar deprimido, vai ficar tendo crise de pânico e não consegue perdoar nunca. E o coração agitado. Como é que você quer ficar curado desse jeito? Tem gente que está aí com úlcera nervosa aí, porque, é claro, só vive discutindo, criando confusão, não consegue liberar perdão de jeito nenhum. E Jesus está falando: se você não perdoa, você não é perdoado. Jesus falou isso, sim ou não? Se você não perdoa, você não é? Mas como é que eu posso ter algo de Deus se eu não sou perdoado? Mas eu não fiz nada para ser perdoado. Fez, não perdoou, porque ele foi claro: se você não perdoa, não é perdoado. Então é difícil? É difícil. Pastor, o senhor não está na minha pele. Graças a Deus que eu não estou na sua pele. Graças a Deus, é com você. Mas é você que tem que tomar a decisão, não sou eu que tenho que tomar a decisão por você. Graças a Deus que eu não estou na sua pele. Amém, Jesus? Se eu tivesse, eu perdoaria, porque você vai ser prejudicado duas vezes, porque alguém te prejudicou e porque agora você está se prejudicando porque não consegue perdoar. Então tem limites, irmãos.
Servir a Deus tem limites. E se eu quero estar debaixo da potente mão de Deus, eu preciso respeitar o limite que a palavra me impõe. A palavra me impõe limites, eu respeito. Eu estou debaixo da potente mão de Deus, e no tempo que chega Ele me exalta. Agora Ele dá a revelação, e eu saio porque eu não quero fazer o que Ele me manda fazer, porque eu não concordo com o que Ele está mandando que eu faça. Então eu saio de baixo. Como que Ele vai exaltar? Amém, Jesus? Agora olha só, ele fala que quem tocar no monte certamente morrerá. Quando a Bíblia fala de morte, nem sempre a Bíblia fala de morte física, né? Por exemplo, um casamento acabado simboliza a morte. Uma saúde ruim simboliza a morte. Uma falência de uma empresa, uma pessoa que estava bem financeiramente e fica muito pobre, significa morte. Então ele fala, você então tocou no monte. O que isso significa? Você rompeu o limite, morrerá. Essa natureza vai chegar na vida da pessoa que rompe o limite que Deus colocou. Então Deus colocou o limite e você não quis ouvir, saiu debaixo da mão de Deus, você rompeu esse limite, essa natureza vai se aproximar de você, a natureza da morte. Está dando para entender? Sim ou não? Versículo 13, eu vou acabar aqui agora. Presta atenção no que ele vai dar de direção aqui, ó. Nenhuma mão tocará nele. Nele é o monte, né? Enquanto ele estiver com Moisés lá. Nenhuma mão tocará nele. Porque desculpa. Porque certamente será apedrejado ou asseteado. Asseteado é uma pessoa humilhada, e que pode ser morta por setas. Então quando alguém só jogava seta e matava, essa pessoa foi asseteada, né? Então nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja até os animais deles, irmãos. Deus criou limite até para os seus animais. Que coisa, né? Que quer seja animal, quer seja homem, não viverá se tocar no monte e passar o limite. Agora, presta atenção. Soando a buzina longamente, então, o quê? Deus então ia proibir-o de subir o monte? Não, o que Deus estava dizendo é, por enquanto tem um limite, eu não vou tirar esse limite, nem toca, e nem deixa o animal tocar, nenhuma mão pode tocar, passar, romper o limite, me respeitem, se coloquem debaixo da minha potente mão, eu vou exaltar, eu vou deixar vocês subirem, eu vou exaltar vocês, mas por enquanto tem um limite, e me respeitem, respeitem o limite que eu estou dando para vocês, faça o que eu estou mandando, aí eu vou liberar. Quando você ouvir a trombeta tocar alto, longamente, eu liberei. O limite foi retirado e vocês vão poder subir aqui, não só tocar, vocês vão estar dentro desse monte junto comigo. Amém, Jesus? Eu preciso ouvir o toque de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Como que eu vou ouvir, pastor? Do nada eu vou andar e vou escutar aquela coisa no meu ouvido, tocando alto e longo. Aí você vai tomar um susto, vai cair até na rua. Não é isso. Não é isso. É quando é a mesma coisa. É a mesma coisa. É quando Deus fala forte ao teu coração. É como se Ele estivesse te dando uma liberação para você. Está liberado. É como se Ele estivesse dizendo isso. Rapaz, que revelação. Estava no meu carro, estava no trem, em vez de ficar ouvindo um monte de musiquinha bobinha, essas coisinhas até do mundo aí, tem muito crente ouvindo muita coisa do mundo, muita coisa que não presta, mas muita coisa mesmo. Bota ali, vai ouvindo na pregação. Está cheio de Bíblia online hoje aí para você colocar e ficar ouvindo a pregação. Vai ouvindo a palavra, vai ouvindo de repente, pum, se desperta. Opa, tocou a trombeta. Agora eu posso ir para o monte. Agora eu posso ir para Deus. Senhor, eu entendi perfeitamente por que eu estou passando por isso. Eu entendi essa fase que eu estou enfrentando. Essa palavra foi toda para mim. E é agora. Agora eu vou para a sua presença. Eu vou subir esse monte aqui. E não precisa ser um monte de verdade. Você já entendeu isso? Eu vou para a tua presença aqui agora. Eu vou repreender o diabo. Eu vou usar o nome de Jesus. Nós temos essa autoridade, irmãos. E nem essa autoridade alguns estão usando. Por quê? Porque estão tocando no monte na hora errada. Estão ultrapassando os limites.
estão morrendo. Casamento de crente, saúde de crente, santidade, o cristão está perdendo a santidade, está vivendo a vida carnalmente, como se fosse uma bagunça. Não é bagunça, nunca foi, nunca vai ser não. Isso é um papo que estão rolando aí fora agora de crente que vive pela graça e pode fazer o que quer. Não, graça não é, a graça de Deus não é uma abertura para libertinagem não, nada disso. A graça de Deus é a graça de Deus, é uma coisa importante. Amém, Jesus? Então, irmãos, debaixo da potente mão de Deus, deixa Deus tocar a trombeta longamente. Aquela palavra então vem revelada e ela fica no seu coração. Ela fica martelando, mas essa promessa foi para mim. Essa promessa foi para mim. E vai martelando, e Deus vai confirmando, e vai, e você não esquece aquela palavra fica no seu coração, aquela promessa não sai da sua mente, e você tem contato com aquela promessa diariamente, e Deus está sempre revelando alguma coisa, sempre voltado para aquela promessa, e Ele vai mostrando aqui, ali, lá, sempre a mesma coisa, e você vai entender, não, peraí, não tem jeito. Deus me deu uma direção, a trombeta tocou ali. Não é só tocar no monte, agora você pode subir. Não é isso que ele falou aqui? Então, a buzina tocando longamente, então subirão no monte. Antes não podia nem tocar. Respeitemos os limites que Deus impõe então. E quando chegar a hora certa, você não vai nem precisar tocar, você vai subir direto. Amém, Jesus? Vai subir direto. A bênção vai chegar, Ele vai te exaltar. É a mesma coisa. O que eu acabei de ler para você aqui é exatamente a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Se ponha debaixo da potente mão de Deus, com humildade, humildemente, e Ele vai te exaltar no tempo certo. Ele vai tirar aquele limite que impedia você de passar e vai falar, pode subir aqui, chegou sua hora, vou te abençoar. É isso. Não, vou pregar mais, já preguei demais. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar, você tem o papel, fez o pedido? Não fez? Então eu vou fazer uma oração. Enquanto eu estou orando, você faz o seu pedido. Mas presta atenção. O pedido que você vai fazer é algo que você está disposto a colocar nas mãos de Deus. Você vai, a partir de agora, descansar em Deus. Amém, Jesus? Então, pastor, tem uma coisa com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, a minha filha, as finanças da minha casa, que está me tirando sono. Então você vai fazer um pedido, você vai colocar esse pedido, a gente vai recolher, você vai colocar nas mãos de Deus, e você vai agora buscar descanso. Você vai dizer, Senhor, está no seu controle agora, eu vou descansar. Só vou fazer a minha parte, não vou romper limite mais, não vou sair debaixo da sua potente mão, vou manter a minha humildade diante de ti, mas eu vou descansar nesse negócio agora. Quando você for escrever, pensa nisso, porque não adianta você falar assim, meu Deus, toma conta do meu casamento, e você está entrando em desespero, não adianta. Toma conta das minhas finanças, e você continua infiel, ou não continua, não tem aquela confiança de que Deus está operando, Então é esse pedido que eu quero que você